Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual online. É com muita alegria e gratidão que nós podemos nos reunir assim à distância, na certeza absoluta de que estamos amparados por essa equipe espiritual que está aqui conosco, observando as nossas necessidades, nos envolvendo durante todo esse tempo em que estivermos aqui refletindo, nos envolvendo em todo amor, em toda energia, em toda luz. E vamos nos unindo a esses amigos queridos, buscando, através da nossa oração, nos ligarmos aos benfeitores que, em nome de Jesus, estão aqui conosco. Não importa o horário, o dia em que nós estivermos participando, se nós nos ligarmos a Jesus, com certeza os seus mensageiros virão até nós. E é assim que vamos mentalizando nesse instante a figura de Jesus. Jesus de braços abertos, sorrindo, e nós vamos até Ele, dando aquele abraço bem gostoso em Jesus, sentindo que já nesse abraço nós vamos tendo as nossas forças restauradas, sentindo que o nosso bom ânimo volta, que a nossa esperança renasce. E assim, Jesus, que nós possamos passar essa meia horinha aqui, unidos ao teu coração. Nos ajuda, Jesus, a compreender os teus ensinamentos, a colocarmos em prática essas lições tão importantes para a nossa felicidade. Permita, Jesus, com que os teus mensageiros estejam aqui conosco, e que ao terminar esta assistência nós possamos realmente receber todos os fluidos benéficos de acordo com as nossas necessidades. E assim agradecemos a essa equipe espiritual, agradecemos a Deus, o nosso Pai, que nos deu a vida e a oportunidade de estarmos aqui encarnados para esse aprendizado tão importante para cada um de nós. E unidos nós vamos iniciando com a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E que essas vibrações de fortalecimento envolvam a nossa querida Florinda, que hoje está aqui conosco para nos auxiliar na reflexão dos ensinamentos de Jesus. Graças a Deus. Olá, que alegria imensa estar novamente aqui para refletirmos sobre assuntos tão importantes para o nosso desenvolvimento espiritual, pela nossa paz, pela nossa segurança espiritual. E a pergunta hoje que nós vamos pensar sobre ela é: para onde iremos? Porque a única certeza que nós temos na nossa vida é que todos nós um dia iremos morrer, iremos partir. A morte, ela faz parte da nossa vida, é uma etapa da nossa vida. E aí fica então uma questão: o que nos acontecerá após a nossa morte? Esse conceito do nada após a morte nos deixa imensamente inseguros, porque traz aquela ideia de que tudo vai acabar, tudo vai se restringir ao nada. Nós podemos ou não crer em alguma coisa para o futuro. Vai depender de cada um, vai depender das crenças, da filosofia ou religião que siga. Mas se nós acreditamos em alguma coisa, a lógica nos diz que existe uma individualidade, ou seja, cada um de nós permanece com a sua consciência e sobrevivendo. E aí surge então uma outra questão também, já que nós acreditamos na individualidade, na conscientização, e na sobrevivência dessa nossa alma após a morte do corpo.
já que essa alma sobrevive, e aí tem outra pergunta: qual será o destino dessa alma? O que vai nos acontecer? Para onde nós iremos? E como nós vamos nos posicionar ou ficar ou enfrentar isso lá no mundo onde nós estivermos, fora daqui da matéria? Já que nós somos responsáveis pela nossa própria vida, pelos nossos atos, pelas nossas ações, quase todas as religiões, quase todas as crenças, quase todas as filosofias trazem essa ideia da sobrevivência da alma, que nós podemos resumir em dois grandes conceitos que existem, né? O céu para as boas pessoas e o inferno para aquelas pessoas não tão boas. Na doutrina espírita, que é a doutrina que nós professamos, que nós acreditamos, que nós estudamos, esse conceito de céu e inferno, ele é um pouco diferente do que muitas das tradições religiosas, que às vezes nós já estudamos também, fomos em algum momento da nossa vida estudiosos disso. No espiritismo, o conceito de céu ou de inferno é visto como uma forma bem diferente, ou seja, o espiritismo representa esses dois estados como um estado de consciência individual. Ou seja, para cada um jeito de pensar, um jeito de crer. E também representa a nossa evolução espiritual. Aí a gente chega à conclusão que se a evolução existe e que se a alma sobrevive, nós não temos um destino pré-fixado, ou traçado, ou definitivo. É céu, é inferno. Não. Alguns pontos da doutrina espírita, elas são importantes para nós entendermos tudo isso. Um deles é a reencarnação. Na doutrina espírita, nós aprendemos e estudamos que a vida é um ciclo contínuo de reencarnações. Todas as nossas experiências vividas em cada etapa, em cada vida, em cada experiência que nós passamos nessa vida, elas são oportunidades para aprendizado e para evolução. Então, nesse conceito da reencarnação, não há um céu ou um inferno permanente, definitivos. Em vez disso, as nossas escolhas e as nossas ações, os nossos pensamentos, da vida que nós tivemos e das outras vidas que tivemos também, influenciam o nosso estado atual. Então, essa nossa vida, ela está recebendo influenciação de outras vidas. E quando nós desencarnarmos, ou seja, sairmos do corpo, da carne, nós estaremos sujeitos a essa influenciação também de vidas passadas e da vida que nós acabamos de deixar. E o céu, então, ele é visto como um estado espiritual de felicidade, de paz, de harmonia. Tudo isso não é de graça que nós temos, né? O céu não vem sem esforço, sem conquista, é resultado de um progresso moral nosso, intelectual, que o nosso espírito alcança ao longo das reencarnações. Então, se hoje nós ainda não estamos em condições espirituais de habitarmos um mundo feliz, que a gente denomina céu, futuramente nós teremos isso. Basta que cada um faça o seu trabalho, o seu esforço. E os espíritos que já conseguiram esse estado de evolução, que já estão habituados a esse estado, eles ficam nesses mundos felizes um tempo maior, né? Porque já é o normal para eles, né? Então, isso seria o que a gente denomina céu. E o inferno, então, o que que seria? O inferno, ele também não é um lugar. Eu tenho um pouco de receio da palavra punição, porque Deus não pune ninguém. Deus não é castigador, severo, que chicoteia, nada disso. A gente vai usar o termo punição porque é um termo que está no Evangelho, é um termo que está no Evangelho segundo o Espiritismo e tal, mas como sendo um resultado das nossas próprias escolhas erradas, né? Então, esse inferno, entre aspas, aí que a gente denomina esse estado de alma,
ele é decorrente de uma escolha errada que nós fizemos, ou da nossa falta de evolução moral. Como nós não temos uma evolução moral muito desenvolvida, a gente vai ainda fazer um monte de escolhas erradas nessa nossa vida, né? E os nossos espíritos ainda são bem imperfeitos, e nós temos ainda comportamentos sem tantas virtudes, mais voltados para o egoísmo, ainda não temos a consciência da evolução, da necessidade da evolução e do progresso. Então, tudo na nossa vida é responsabilidade nossa, não é Deus que manda o castigo, a punição, ou desse o nome aí. É um efeito de um ato que nós fizemos. Então, é responsabilidade nossa, seja o céu ou seja o inferno, ou seja, a situação boa, o lugar feliz ou um lugar não tão feliz. Assim, nós é que somos os responsáveis e os criadores do nosso destino espiritual. Então, não tem ninguém que vai mandar uma espada de fogo. Você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para cá, você vai para lá. Não. Esses mundos, esses estados ou esses lugares, nós somos atraídos para esses lugares de acordo com a nossa sintonia mental. Então, esses lugares que nós iremos estagiar por algum tempo, em algum momento, já desencarnados, eles não são castigo, nem punição, nem nada, são condição que o Pai oferece para que nós possamos avaliar as nossas experiências, crescer espiritualmente, ver onde erramos. Talvez não seja um lugar de plena felicidade, porque ainda não somos plenamente bons ou plenamente evoluídos. Mas também não é um castigo divino, são lugares onde nós trabalhamos e aprendemos de acordo com a nossa condição espiritual. Então não é inferno, não é céu, não é castigo, não é nada disso. Nós também temos um postulado no Espiritismo que a gente estuda e adota e entende, que é a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. O que significa isso? Que nós, através da mediunidade, que é uma faculdade que nós possuímos, né, já que somos espíritos, né, podemos nos sintonizar com outros espíritos. Então, na comunicação com esses espíritos, nós entendemos e tomamos conhecimento desses estágios na espiritualidade, desses mundos diferentes, desses locais onde nós vamos, em algum momento, passar ou parar um instante para aprender, para reavaliar as nossas condições. Outra ideia que o Espiritismo traz também, que vai corroborando, ou seja, vai confirmando, né, a nossa sobrevivência na espiritualidade, a sobrevivência da alma, que vai definindo os lugares onde nós somos atraídos pela sintonia espiritual, é a ideia do progresso, que é uma ideia central que o Espiritismo apresenta para todos nós, que é a nossa constante evolução. Todos nós estamos sujeitos ao progresso, à evolução, à melhoria interior, quer queiramos ou não, quer acreditemos ou não. Nós somos compelidos a progredir sempre. Deus nos criou com essa condição de progredir sempre. Mesmo que nós batamos o pé, sejamos teimosos, renitentes, ignoremos tudo isso, nós um dia vamos progredir, demore o tempo que for, mas nós teremos que progredir. É uma das destinações do espírito, é o progresso, a melhoria interior. Então, pela doutrina do progresso, pela conceito de progresso que faz parte da doutrina espírita, a gente já vai entendendo que não podemos ficar num lugar definitivo. Para onde que nós iremos? Voltaremos sempre num lugar infeliz ou feliz? Se você estiver num lugar feliz, você vai indo cada vez mais, progredindo, melhorando, entendendo esses lugares, indo mais para frente ainda, outras dimensões que nós desconhecemos ainda. E se nós estivermos num local que não seja tão atrativo, tão feliz, resta essa esperança que, pela lei do progresso, nós, ao longo do tempo, nós iremos adentrar outros lugares também. Vai depender muito das nossas atitudes, do nosso pensamento, da nossa educação do pensamento. Então, a evolução das nossas ideias, do amadurecimento do nosso pensamento, isso a gente deve também à doutrina espírita. Nós chegamos a uma convicção instintiva até, né?
que temos do futuro da sobrevivência da alma e da doutrina espírita com observação dos fatos, que existe realmente uma vida futura, né? À medida que nós iremos estudando, analisando, nós vamos chegar a essa conclusão, que existe realmente uma vida futura. E o medo da morte, né? Todos nós temos um certo receio da morte, né? Ela faz é um pouco normal isso a gente ter, né? Um pouco esperado, porque a gente tem um instinto dentro de nós, que é o instinto de conservação. Então, esse instinto de conservação ele é bem forte, porque nós precisamos ficar um pouco não bastante presos à vida mesmo para manter essa vida até a hora da nossa morte. Então, o instinto de conservação faz com que a gente lute para ficar na matéria, combatendo doenças, fugindo de perigos, enfim, os nossos instintos vão trabalhando nesse sentido, porque é importante nós ficarmos na matéria até o tempo que a matéria conseguir existir, né? Sobreviver. A hora que a matéria deteriora, o espírito arruma suas coisinhas e parte para o mundo espiritual. Então, esse instinto de conservação, esse apego que nós precisamos ter para manter a nossa vida funcionando, vida material, é que faz com que nós tenhamos o temor da morte. Porque já que temos que preservar a vida, a morte, no nosso raciocínio meio ilógico, não é algo tão bom para o espírito. Então, a gente tende a combater a morte para manter a vida. Mas a gente estudando, né? Só que o nosso entendimento tem que ser melhorado. Conservar a vida é uma coisa. Enquanto nós tivermos vitalidade, vamos lutar para ter o corpo saudável, é nossa obrigação. Manter a saúde, manter o corpo, se alimentar, cuidar da segurança desse corpo. Após o fim da vitalidade, é imprescindível que o espírito tenha essa consciência de continuar a sua trajetória, que a morte do corpo não é o fim de tudo. Não é o término da existência do espírito. Ao contrário, o espírito continua a sua trajetória. E essa morte do corpo, ela faz parte da lei natural, que é o viver e o morrer. Todos nós já morremos infinitas vezes e voltamos. A Joana de Ângeles fala que dá muito mais trabalho reencarnar do que desencarnar, porque reencarnar, você precisa restringir seu perispírito, vai indo durante 9 meses, o espírito vai se adaptando ao novo corpo. E o desencarne, não. Você tem o rompimento dos laços, o corpo já está deteriorado pelo desgaste natural da vida, né? As energias foram consumidas, vieram as doenças, o corpo já não reage, né? A gente vê nos atestados, né, de óbito, né? Septicemia generalizada. Por mais que você ponha remédios, antibióticos, não sei o quê, aquilo vai tomando conta, a degeneração. As infecções vão surgindo, vão ficando sem controle, porque é o fim da vida, não tem mais como consertar isso. E o espírito não precisa ficar num corpo desse jeito, ele terá outras oportunidades. Então, o medo da morte, ele vai diminuindo à medida que nós vamos entendendo tudo isso e vamos acreditando na lógica da sobrevivência da alma e temos a plena certeza que a vida futura, ela é real. Ela não é imaginária, não é uma coisa de religião, é uma coisa de conscientização, de estudo, de tudo isso, né? Então, céu e inferno é um estado interior nosso, mental, individual, cada um tem seu critério aí de bom ou de mal, que está ligado por afinidade, similitude, né? Afinidade é ter a mesma sintonia, onde os espíritos se agrupam. Então, se eu tenho um estado mental bom, feliz, alegre, é, de bem com a vida, não fiz tantas escolhas erradas, com certeza eu vou ser atraído por um grupo de espíritos que estão nessa condição também. E o local onde nós iremos conviver e habitar será desse jeito também, de acordo com a nossa evolução moral. Ao contrário, se eu sou um espírito pessimista, doente, com maus pensamentos, com desejo do mal, é, ainda desejando o mal, se comprazendo no mal, sendo feliz no mal, tem muita gente que ainda é assim, se compraz no mal. Para onde que ele será atraído? Para onde que ele irá?
onde haja o ódio, essas vibrações negativas, esses sofrimentos, esses sentimentos mesquinhos, inferiores, egoístas, de vingança, de tudo isso. Então, ele vai ser atraído para esse local onde esses espíritos estão habitando. À medida que esse grupo de espíritos que está num local inferior, negativo, for se modificando, o que vai acontecer com esse local? Ele vai desaparecer. Vai deixar de ser um inferno, entre aspas, um lugar ruim, porque quem faz o local são as pessoas. As pessoas saem desse local, mudam o seu estado mental, o lugar deixa de existir. Nós temos um exemplo vivo disso que o André Luiz nos conta no livro Obreiros da Vida Eterna, que tem uma casa que eles denominam lá uma casa transitória, que está nesse local, é uma casa móvel, como se fosse uma nave, ela está nesse local, e esse local está muito saturado de energias negativas, porque os espíritos que estão ali bem próximo à crosta da Terra, né? Então são bem negativos, vingativos, tal. E na misericórdia divina foi determinado, pela misericórdia divina foi determinado que esse local teria que sofrer uma descarga energética para extinguir esses miasmas todos. Então eles foram lá, fizeram diversas convocações, falaram sobre o amor, sobre Jesus, sobre uma opção de coisas. Aqueles espíritos que foram tocados conseguiram passar por um campo vibratório que tinha e entraram nessa nave e foram embora. Quando essa nave está levantando o voo para ir embora, muitos ficaram lá porque não tinham, não foi por maldade ou por vingança, nada disso, foi porque eles não tinham condição mental de sintonia com esse, eles iriam estar deslocados, né, nessa nave, iriam atrapalhar até. Eles ficaram nesse local ainda. E aí veio a descarga elétrica, tipo, lá o André Luiz fala fogo purificador, mas é uma grande descarga magnética para limpar o ambiente. Então, os espíritos fugiram, saíram, foram para outros lugares, muitos achando que iam morrer, como se eles já não tivessem mortos, né? Ai, socorro, nós vamos morrer, não sei o quê. E resultado dessa operação, os espíritos bons, os que estavam em condição foram recolhidos, os que não estavam ainda em condição foram para outro lugar. E o que, que aconteceu com o local ali? Ficou um lugar estéril, vamos dizer assim, né? Sem nada, árido, né? Nem não tinha coisas boas, mas também não tinha coisas ruins. Ficou um local que ia ser reconstruído novamente. A nave foi embora e a casa transitória, né, que eles chamam, né? Foi embora. Cadê o inferno daquele lugar? Sumiu, não teve mais. Então, assim que funciona a misericórdia divina. Ninguém está abandonado. Ninguém. Os espíritos foram criados para serem felizes, para serem, como disse Jesus, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial o é. Então, Jesus nos apresenta uma condição para o nosso aperfeiçoamento moral, para nós atingirmos também essa perfectibilidade. E Jesus fala, olha como Jesus é sábio, né? Nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Ou seja, aqueles espíritos que não estavam em condições de subir na nave e ir embora, não estavam jogados também, eles foram recolhidos para outro lugar e iam começar um novo trabalho de conscientização e com outras equipes em outro momento, tal. Ninguém se perderá. O pior criminoso, a pessoa mais cruel daqui da Terra, não é um espírito condenado ao mal, ao inferno eterno. Ao contrário, ele será redimido um dia pelo amor, pelo progresso e pela expiação e reparação, que isso aí nós não podemos negar, que Deus é justiça acima de tudo, haverá uma reparação dos erros. E essa reparação, gente, não é por castigo, é pelo amor. Deus não faz jogo, você fez, você paga. Desse jeito, matou, vai ser morto. Não, não é assim. É pelo amor. Então, as reparações, elas são necessárias, vão acontecer, mas será sempre pelo amor. E esse conceito que nós temos, principalmente de outras religiões do purgatório, também é essa condição que nós vamos analisando aí, que é um estado mental dos espíritos imperfeitos. Esse local que o André Luiz relata no livro Obreiros da Vida Eterna, também era uma espécie.
e é de purgatório com um pouco de inferno também, porque era muito sofrimento que tinha lá, muita maldade, muito choro, muito ranger de dentes, como diz na Bíblia, né? Então, esses espíritos imperfeitos, eles também estão em busca de aperfeiçoamento mental, embora eles às vezes nem saibam disso, né? E cada vez que nós transgredimos um mandamento divino, uma lei divina, nós seremos obrigados, pelo impulso do progresso, é o progresso que está mandando, a retomar a estrada que nós estávamos antes. Mas não é pelo castigo, pela punição, é pelo amor que Deus vai operar. Então, os espíritos às vezes são inimigos, às vezes não, quase sempre são inimigos em outras encarnações, vêm, reencarnam como familiares dentro de um mesmo núcleo familiar, para que um auxilie o outro através do amor, através, vai ter a expiação, a reparação, as provas todas, mas serão sempre com base no aprendizado e no amor. E ninguém está solto no universo abandonado, não. Nós estaremos sempre amparados pela misericórdia divina, que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça, e Ele é infinitamente bom e justo. Então, cada vez que nós transgredirmos um mandamento da lei de Deus, nós seremos obrigados a retomar essa estrada principal, que é de cumprimento. Eu preciso acessar os dados do Epson. É nesse instante que Jesus vem com a lei de amor. É nesse instante que Jesus nos apresenta um roteiro de luz através do seu evangelho. E nós vamos aprendendo que não existe estados definitivos de alma. Tudo nós podemos fazer pelo amor, pelo evangelho. O bem continuará sempre progredindo. A pessoa que já alcançou esse estado de felicidade, ela vai continuar progredindo também. E aquela pessoa que ainda opta pelo mal, que não sabe ainda direito as suas condições espirituais, o que é possível fazer, Deus está lá fornecendo infinitas possibilidades de progresso, infinitas maneiras de amar, de aprender a amar, de resgatar, de reparar através de novas oportunidades. E essas novas oportunidades são através de vidas múltiplas, de reencarnações, e também na espiritualidade, né? No estado de erraticidade. O que é estado de erraticidade? É quando nós não estamos reencarnados, estamos no estado de erraticidade, ou seja, somos espíritos no mundo espiritual, né? Então é o mundo espiritual. Lá também nós aprendemos, lá também nós estudamos, nos preparamos, ampliamos a nossa capacidade de consciência, de enxergar as coisas, e assim nós vamos chegando a essa conclusão que ninguém fica para sempre no sofrimento, num estado definitivo ali de sofrimento, de penas, porque o progresso vai chamar e ele vai ter que aprender a enfrentar três grandes frentes para esse progresso. Primeiro é exercer sempre a justiça. Se não é meu, eu não vou pegar. Então, é um conceito básico de justiça. Está aqui em cima da mesa. Não é meu, eu não vou pegar. Está ali, é um determinado objeto. Esse é um conceito bem simples de justiça que a gente ensina para as crianças. É seu? Não, então deixa aí. O conceito do amor. Através do amor, nós temos que desenvolver a nossa consciência. E essa consciência, ela é desenvolvida também através do intelecto, do aprendizado. Então, quando nós eliminarmos a injustiça, o ódio e a ignorância, pronto, nós estamos progredindo. Então, é um trabalho não para uma vida, mas para muitas vidas. E cada um de nós vamos fazer as escolhas certas dentro desse critério, sempre da justiça, do amor e do conhecimento, né? Nós temos que estudar, temos que aprender. Não só estudar matérias acadêmicas da Terra, não. Estudar conceitos da lei divina. Para isso, nós temos que estar sempre nos fortalecendo. E uma das formas de nós fortalecermos, Jesus trouxe essa fórmula, né? Que é o orai e vigiai. Quando nós oramos, nós estamos em sintonia com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, o nosso anjo guardião. Então, a possibilidade de errar é menor.
E a vigilância, ou seja, presta atenção no que você está fazendo. Indo contra a justiça? Está errando. Está indo contra o amor? Está errando. Está indo contra a ignorância? Está indo em direção, né? Melhor dizendo, contra não, em direção à injustiça? Está errando. Em direção ao ódio? Está errando. Em direção à ignorância? Também está errando. Ao contrário, quando nós chamamos a justiça, quando nós chamamos o amor e nós chamamos o conhecimento, nós estamos acertando. Então, essa é a vigilância que nós temos que ter. Em cada atitude que nós fizermos, em cada escolha. E nós sempre temos que ter a esperança e a certeza que nós estamos sob a tutela dos espíritos superiores. Dê-se o nome que quiser dar, pelos anjos guardiões. Mas para nós recebermos essas inspirações necessárias, nós temos que estar em sintonia com esses benfeitores, que é a vivência no bem. É a vivência no bem. Quando nós agirmos no mal, voltamos lá naquelas três coisas: injustiça, ódio e ignorância. E também aliar sempre hábito diário de prece e vigilância. Só nos resta a escolha acertada para o progresso e praticarmos as leis de Deus, que Jesus resumiu em dois grandes mandamentos, que todo mundo conhece e já ouviu falar, que é o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o caminho para desfrutarmos de um estado consciencial, ou seja, de consciência mental, de pensamento, tanto aqui na Terra quanto na espiritualidade. Esse é o verdadeiro estado de bem-aventurança. Esse é o verdadeiro estado de felicidade. Então, não existe estados definitivos de infelicidade ou de felicidade permanentes. Não existem penas eternas. Não existem castigos divinos. Não existe céu, não existe inferno. Existe nossa maneira diferenciada de pensar, errada muitas vezes, mas que nós estamos aprendendo, que nós estamos exercitando. Então, a cada dia, a cada momento, primar, ou seja, escolher sempre agir no bem, sempre agir na consciência, sempre prestar atenção onde está os nossos atos, se ele está na injustiça, se ele está no ódio ou se ele está na ignorância. E aí a gente troca tudo isso pela justiça, pelo amor e pelo conhecimento. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Jesus possa realmente nos abençoar e nos amparar nessa nossa trajetória de progresso, para que nós, ao sairmos daqui da Terra, iremos para um lugar, talvez nem tanto feliz, mas compatível com a nossa natureza espiritual, de uma felicidade relativa, de uma paz merecida, né? Porque nós fizemos, construímos e conquistamos essa paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada. E com essas reflexões tão importantes, nós vamos agradecendo a Deus essa oportunidade e oferecendo a Jesus o nosso amor, que todo esse bem que nós recebemos hoje possa ser levado também a toda a humanidade, especialmente aquela humanidade que sofre por conta das guerras, das calamidades climáticas, por conta da injustiça, da intolerância. Que haja amor, que haja respeito entre todos os seres humanos, que todos possam aprender a vivenciar essas leis de respeito, de fraternidade. Que essas vibrações envolvam em saúde os doentes do corpo e da alma, e especialmente aqueles que se encontram doentes psiquicamente, possam receber a nossa vibração de coragem, de bom ânimo, de alegria, de fortalecimento, que possam acreditar em Deus em dias melhores, acreditar que não estão sozinhos para enfrentar esses desafios do mundo. E assim que todo o nosso carinho, a nossa luz, possa envolver os que se encontram com transtornos obsessivos compulsivos, os que se encontram com transtorno da ansiedade, do pânico, da depressão, que todos sintam essa força dando a eles a luz, para que eles possam buscar ajuda, encontrar pessoas que os auxiliem,
a enfrentar esses momentos desafiadores. Que a luz de Jesus possa habitar no coração de todos nós, nos transformando em pessoas mais tolerantes, mais compreensivas, mais éticas, justas, honestas. Que cada um de nós, Jesus, possa aprender a desenvolver a fé, a esperança, a caridade, o auto-perdão e o perdão ao próximo. E assim, Jesus querido, que nós possamos nesse instante nos prepararmos para recebermos o passe. Os nossos corações já estão serenos, confiantes. Nós continuamos unidos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, e através desses mensageiros do bem, vamos estar prontos para recebermos o passe. E o que é o passe? O passe é uma transfusão, uma transmissão de energias intensas e poderosas, que nos ajuda a restabelecer a harmonia do nosso corpo físico, a nossa harmonia mental e a harmonia espiritual, nos devolvendo a coragem, o bom ânimo, a alegria, a esperança, a força e a fé. Essas energias também estão sendo colocadas na água que nós deixamos aqui. E assim a água vai se transformando naquele veículo que nos trará o remédio necessário para cada um de nós. E assim, com os corações abertos, confiantes em toda essa ajuda que nós estamos recebendo, nós, de coração aberto, colocamos as nossas dúvidas, as nossas angústias e dores aos pés de Deus, o nosso Pai. Esse Pai de amor que conhece a cada um de nós, que sabe das nossas dificuldades, que sabe do nosso esforço, que conhece o quanto nós estamos desejando caminhar, que sabe as nossas dúvidas, as nossas aflições. Que esse Pai Criador, nesse instante, possa nos fortalecer e nos aquietar, para que através da confiança nesse Pai, na confiança em Deus e na confiança na nossa capacidade, na nossa força, nós possamos acalmar o nosso coração. E assim, meus queridos, calmos e confiantes, nós vamos recebendo essa chuva de pétalas coloridas, essas energias luminosas e coloridas que, ao tocar o nosso corpo, se transformam naquele veículo do bem-estar, do reequilíbrio e da saúde. As nossas células doentes se transformam em células saudáveis, e assim o bem-estar vai invadindo nosso corpo e a nossa alma. Essas luzes nos percorrem, armazenam-se em nosso coração em vibrações de bom ânimo, de serenidade, fortalecem a nossa mente no otimismo. E assim, envoltos nessa cúpula de luz, fortalecidos e amparados por Deus, por Jesus, através desses mensageiros, nós vamos nos despedindo confiantes da presença divina em nossa vida, confiantes de que Deus é Pai bondoso, misericordioso e justo, e que a cada dia nos dá nova oportunidade de retomarmos a nossa rota, de nos conduzirmos no caminho do bem, de nos reerguermos dos erros cometidos, que nós possamos aprender a nos perdoar, a nos dar novas oportunidades, assim como o Pai constantemente nos dá. E desse jeito,
envoltos nessa cúpula de luz, nós agradecemos tudo que recebemos neste encontro com o Evangelho. Que a alegria, que a coragem, que o bom ânimo, que a fé possam se renovar em nossos corações e que cada um de nós permaneça com a esperança firme, fazendo com que nós confiemos em dias melhores. E em nome de Deus, em nome de Jesus, da espiritualidade amiga, nos despedimos dessa assistência e desses benfeitores amigos. Que assim seja, graças a Deus.